Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um dia da nossa campanha, dando continuidade aí, ao nosso propósito, ao nosso projeto, como o apóstolo estava falando. Muitos começam, mas nem todos vão até o fim. Eu sempre falei para os discípulos na célula que campanha a gente tem que se esforçar o máximo possível para cumprir, para ir até o final. É uma corrente, é um sacrifício que nós estamos fazendo por algo maior, por algo que vem do céu. E a gente percebe que algumas pessoas elas não veem dessa forma, elas não veem dessa maneira. Então, se elas estão pouco dispostas a se sacrificarem por uma mudança, por algo que vem do alto para as suas vidas, será que elas realmente vão mover a esfera espiritual ao seu favor? Então é muito importante que a gente mantenha a nossa convicção até o final de que estamos fazendo algo abençoado, de que estamos construindo algo no Espírito. E parabéns para você que tem decidido vir todos os dias, apesar das dificuldades, apesar dos impedimentos, mas você está aqui. Aleluia, Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer também desde já a oportunidade, agradecer ao apóstolo pela confiança, pela oportunidade de estar aqui e também tendo o privilégio de alguma maneira, de alguma forma, contribuir com a vida dos irmãos, com tudo aquilo que o Senhor está construindo nas nossas vidas durante esses dias, cada palavra, em cada momento, que temos sido abençoados, que temos sido ministrados para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então hoje no nosso calendário profético, nós estamos, como foi dito já pelo apóstolo, no mês de setembro. Aleluia. Estamos no mês de setembro e estaremos declarando no mundo do Espírito as bênçãos do Senhor para esse mês. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão à vida dos irmãos, a toda a igreja, sobre um tema de muitíssima importância, porque fala da nossa missão, fala do nosso propósito, fala da nossa influência espiritual nesta vida, neste mundo. E o tema de hoje é a expansão da influência. Uma das últimas palavras do nosso Senhor Jesus, quando Ele estava ali para direcionar os discípulos, para direcionar aqueles a quem recebeu do céu uma missão, recebeu do céu um propósito, foi exatamente sobre influência. Quando nós vamos lá para Atos capítulo 1, quando o Senhor Jesus ele diz assim: olha, não saiam de Jerusalém, mas permaneçam para receberem a promessa que vem do alto, e eis que recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. E ele disse qual era a finalidade desse poder. Era para que eles se tornassem testemunhas do Senhor. Ou seja, eles iam se tornarem nas mãos de Deus uma voz de influência para toda aquela geração e até mesmo aquela que viria após eles. Prova disso, tão verdade de que essa influência ela foi sendo transmitida, ela foi sendo repassada, ela foi sendo continuada, que aqui estamos no Brasil, na América, na cidade de Araguaíra, Tocantins, e estamos compartilhando vida, estamos dando continuidade a essa expansão, a essa influência que começou há milhares e milhares de anos atrás, lá no Oriente. Então, uma das últimas palavras do nosso Senhor Jesus foi exatamente sobre influência, sobre a importância de nos tornarmos uma voz de influência para a nossa geração, sendo testemunhas do Senhor. E eu quero ler com vocês o texto de Mateus 5, versículo 13 ao 16. E como você vê aqui, o que diz o texto de Mateus 5, versículo 13 ao 16? O texto aqui está resumido, mas o que diz lá o texto de Mateus 5, versículo 13 ao 16? Todos sabem, quando Jesus fala: olha, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor,
para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, mas não se acende, uma luz, ou seja, uma candeia, que era uma espécie de lamparina da época, para colocar debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de uma estrutura que faça com que ela apague, com que ela não esteja brilhando, não esteja expandindo a sua luz, mas ela é colocada no velador, ou seja, no lugar estratégico, no lugar de influência, no lugar em que a pessoa se expõe para iluminar, para que assim ilumine a todos da casa. E o Senhor Jesus, ele disse, para que os homens deem glória a Deus, em outras palavras, pelas vossas boas obras, pelo fato de você influenciar como luz nesta geração. Então nosso Senhor Jesus, ele disse claramente que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E uma das coisas que a gente aprende sobre esses dois elementos, o sal e a luz, nós sabemos, por exemplo, que o sal, ele é um dos mais antigos elementos utilizados para a conservação do alimento, mais especificamente as carnes. Então o sal sempre foi usado como uma propriedade de conservação, de não deixar com que aquela carne ela entre em decomposição, ela possa começar a corromper a sua estrutura. E nós vemos que a luz sempre foi importante para mostrar o caminho, para dar direcionamento, para iluminar nas trevas. Então são dois elementos claramente identificados com aquilo que o Senhor Jesus faz através das nossas vidas. Então Deus nunca levantou um povo para ser isolado, Ele sempre levantou influenciadores. Você vê que o Senhor levanta José como influenciador no Egito, Daniel como influenciador na Babilônia, Esther como influenciadora na Pérsia. Então a gente pode se perguntar o que é influência espiritual. Primeira coisa, que não é popularidade, mas é relevância. Não é vaidade, é responsabilidade. É a autoridade espiritual que é percebida, sentida por todos à nossa volta, resultando em marcas eternas de pessoas, territórios e gerações. E é exatamente algo que a gente vê muito claro no sal. O sal é um elemento que nós conseguimos fazer com que ele, ao misturar no alimento, embora não vejamos com os olhos físicos, mas nós sentimos a sua presença, nós percebemos a sua influência naquele alimento, sim ou não? E muitas vezes essa influência, ela pode ser tanto negativa como positiva. Isso vai depender pela falta ou pelo excesso. Se tiver muito sal, está salgado, então a influência não está legal, sim ou não? É o exagero das coisas. Mas se tiver também insosso, quem gosta aqui de comer a comida insossa? Eu, quando falo em comida insossa, eu só me lembro de hospital. Primeira coisa que eu me lembro é hospital. Porque o hospital tem que ter aquele cuidado, de que as pessoas podem ter hipertensão, então não pode prejudicar a saúde da pessoa. Então o sal é mais branco. E a gente come aquela comida em casa, a gente tempera a gosto, a gente tempera para sentir mais o tempero, não é assim? E geralmente a gente não gosta de comida insossa. É ou não é? Você vai no lugar, você come uma vez, estava insosso. Você come duas vezes, estava insosso. Você tem vontade de voltar lá? Não dá vontade, porque está faltando sabor. E da mesma forma, o Senhor Jesus, Ele quer que a nossa vida tenha sabor, que a sua influência faça com que as pessoas desejem voltar, faça com que as pessoas desejem também, comer desse alimento que nós comemos, receber daquilo que estamos recebendo. Se a nossa vida não influencia, se a nossa vida não tem sabor, as pessoas dificilmente elas vão desejar também estarem conectadas com Jesus. Agora, quando elas veem em nós a alegria do Espírito, quando elas veem em nós a presença de Deus, quando elas veem em nós aquilo que, só Jesus constrói na vida de alguém, na alma de alguém, quando ela começa a perceber essa mudança real, que nós valorizamos o outro, que nós passamos a amar mais nossas famílias, que nós passamos a, de certa forma, a colocar sabor à vida. As pessoas olham assim para nós
e elas então sentem o desejo de experimentar a mesma mudança que eu e você experimentamos. Amém? E tudo porque a nossa vida tem sabor. Então, o ano de 2026, o Senhor ele vai expandir a nossa influência, Ele vai aumentar a nossa voz, a nossa autoridade e o nosso alcance. Amém? Glória a Deus. E para ativar e expandir a sua influência em 2026, você precisa crescer em 3 dimensões cruciais. E a primeira delas é a expansão da influência pelo caráter, o poder do sal. O caráter, assim como eu falei que o sal, ele pode se tornar invisível e imperceptível aos olhos, mas ainda assim nós percebemos a sua influência. Da mesma forma é o caráter. O caráter, você não vê o caráter de alguém, está ali. Pega aí, deixa eu ver a foto do caráter do irmão. Aqui a foto, está tudo. Né? A gente não vê uma imagem visível do caráter de alguém, mas a gente percebe pelas atitudes dessa pessoa, pela forma como ela interfere no meio, pela maneira como ela se comporta, como ela se comunica, como ela de alguma forma produz sentimentos bons ou ruins na nossa vida ou na vida das pessoas. Nós percebemos o caráter, nós não vemos, porque é algo imaterial, é algo não tangível. E da mesma forma que o sal, quando nós o misturamos, nós não o vemos, mas o sentimos, nós percebemos os seus efeitos, a sua influência. Da mesma forma, o caráter de alguém também tem essa capacidade, para o bem ou para o mal, de influenciar famílias, de influenciar igrejas, de influenciar a sociedade, de influenciar pessoas. E como eu disse, ou para o bem ou para o mal. Então o caráter é como se fosse o poder do sal. E o Senhor ele quer expandir a nossa influência, mas primeiro tratando o nosso caráter, sabe? Para que você não venha a incorrer no mesmo erro de Saul, por exemplo. Qual foi o erro de Saul? Ele foi chamado por Deus, foi levantado pelo Senhor, ele foi constituído para ser uma autoridade, portanto também uma voz de influência para a sua geração. Só que ele tropeçou no caráter. A sua própria vaidade, soberba e desobediência tinha a ver com o seu caráter ainda não tratado, curado. E a gente tem que entender uma coisa, amada, como nós já ouvimos aqui, que a santidade, ela produz autoridade, mas nem sempre a autoridade evoca a santidade na vida de alguém. A nossa autoridade espiritual, ela vem pela nossa vida de santidade, pela nossa vida de integridade. Por isso nós temos voz no reino de Deus, temos autoridade. Porém, nem sempre a autoridade de alguém evoca para ela a santidade. A prova disso, que Saul, ele tinha a autoridade, né? A autoridade que foi lhe dada social, mas ele já não tinha mais a autoridade espiritual. Davi não tinha ainda a autoridade social, mas tinha a autoridade espiritual. Saul tinha posição, mas quem tinha um reconhecimento dos céus era Davi. Você está entendendo? A autoridade espiritual foi transferida a Davi pela falta de santidade de Saul. Tem gente que pensa assim: não, Deus sempre tem um plano, então Deus ele prepara para que as coisas aconteçam. Deus queria era Davi, então portanto Saul ia tropeçar mesmo. É um equívoco pensarmos dessa maneira. Deus não escolheu Saul para ele dar errado. Deus chamou Saul para ele dar certo, para ele temer ao Senhor, temer a lei de Deus, para ele viver em santidade, viver em obediência aos seus valores, aos seus princípios, e portanto ter autoridade espiritual, não só a autoridade dos homens, ser uma voz também no reino de Deus. Só que o que aconteceu? Pela sua falta de caráter,
pela sua própria vaidade, arrogância e desobediência, ele fez com que essa autoridade espiritual fosse passada dele, fosse dada a Davi. Se Saul tivesse cumprido com aquilo que Deus o chamou para ser, talvez nós nunca teríamos nem sequer ouvido falar de Davi, pelo menos como rei. Porque o que era o natural e o reinado? Era a coroa ser passada para os descendentes. Quando é que Davi ia ser rei? Você está entendendo? Se Saul tivesse sido um homem temente ao Senhor, obediente ao chamado, ao propósito, era a sua família que teria carregado esse legado. A não ser que lá na frente acontecesse um desastre à semelhança do que aconteceu já na vida dele, e Deus então passasse a outro. Mas se tivessem cumprido com o que eles foram chamados para ser, o reinado ia ser passado aos descendentes. Inclusive tentaram isso, você lembra? Saul morreu e foi logo Davi que assumiu, não. Tentaram inclusive dar continuidade a isso, só que já era algo fracassado. O Senhor já tinha passado da geração de Saul, o Senhor já tinha passado esse legado dos seus descendentes. Saul perdeu o direito, perdeu a autoridade espiritual pela falta de santidade, pela falta de caráter, e por isso foi dada a Davi, homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele não tinha posição, mas ele tinha caráter, ele tinha santidade. Por isso, quando Deus fala ao profeta Samuel sobre Davi, é um homem segundo o meu coração. E uma pessoa só é segundo o coração de Deus, amado, se ela, no mínimo, ela estiver cumprindo com valores que agradam a Deus, sim ou não? Então podemos concluir e entender disso, que Davi era um homem de caráter. Era um bom filho, temia a lei do Senhor, cuidava das coisas do pai. Imagino eu que era honesto, verdadeiro, não metia a mão no que era a lei, trabalhava, enfim, um homem digno. E isso que vinha de dentro para fora, esse caráter curado, aprovado, alinhado à moral de Deus, porque a santidade, amado, ela está diretamente ligada ao caráter. Quando Deus diz assim, sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo, Deus está nos dizendo o quê? Olha, sejam íntegros, como eu também sou íntegro. Vivam por valores sólidos, eternos, como eu também prezo por esses valores. Então, quando Deus fala, seja santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo, Ele está falando diretamente também para o meu caráter, para o seu caráter. É nós alinharmos o nosso comportamento à moral divina, aos valores divinos, que conduz as nossas escolhas, que conduz as nossas decisões, que conduz a maneira como nos relacionamos uns com os outros, o que fazemos. E isso faz com que tenhamos um bom caráter. Uma pessoa que está buscando se aperfeiçoar em santidade, podemos dizer que essa pessoa está também aperfeiçoando o seu caráter, sim ou não? Sim. Quem está buscando em se aperfeiçoar, em se alinhar com a moral divina, com o que nós aprendemos na palavra, com aquilo que também entendemos como fruto do Espírito, amor, lealdade, humildade, domínio próprio, mansidão, honestidade, verdade, todas as coisas que vêm de um caráter aprovado, tratado, curado, transformado por Jesus. Quando nós estamos alinhando tudo isso na nossa vida, nós estamos buscando essa santidade, nós estamos buscando esse caráter curado. Aleluia. Então nós podemos perceber que existe algo que é o caráter sólido versus a posição vazia. Como eu falei, acabei de citar o exemplo de Davi e Saul. Saul tinha a posição,
mas não tinha autoridade, não tinha mais a unção. Davi tinha um caráter, tinha a santidade, e por isso ele também recebeu a autoridade que foi passada, transferida de Saul para Davi. Olha como isso é poderoso, amado. Glória a Deus. Então Saul perde a influência quando perde a essência. Se o sal for insípido, para nada mais presta, como disse o Senhor Jesus. A hipocrisia e a inconsistência tornam nosso caráter insípido, sem sabor, sem poder, sem influência. E é interessante sobre essa questão do para nada mais presta, não ser lançado fora, ser pisada pelos homens. Dizem, né? Alguns acreditam que é uma referência ao que é usado até hoje, por exemplo, regiões em que existem aqueles invernos rigorosos, e então fica aquela neve cobrindo alguns espaços públicos, alguns locais, e que se precisa continuar transitando, é jogado sal, para que aquilo derreta mais rápido. E acredita-se que eles pegavam um sal, que talvez estivesse ali misturado a outras impurezas, que fazia com que ele não fosse o melhor sal para o alimento, para a comida, e eles tinham isso nos templos, tinham isso em lugares estratégicos, esse sal que já estava contaminado com outras impurezas ou coisa do tipo, e eles usavam esse sal para jogar ali nas escadarias do templo ou em outros lugares que precisaria continuar o acesso, o transitar de pessoas, para que aquela neve, aquela geleira pudesse derreter mais rápido. Acredita-se que esse pisar no sal pelos homens era isso, esse sal inferior que era jogado, e os homens pisavam naquilo porque era lugar de transitar pessoas. Bem certo que não podemos afirmar, mas faz sentido. Mas o fato é que o Senhor Jesus disse que o sal que perde o seu sabor, que perde a sua influência, se torna em si, para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Ou seja, uma pessoa que era uma bênção, uma pessoa que tinha nome, tinha posição, e de repente vira motivo de piada. Você já viu isso acontecer? Sabe aquela situação de alguém que era admirável em seu comportamento, era uma voz de influência, era uma bênção, aí de repente a pessoa começa a entrar no estilo de vida que, sabe assim, gera uma certa tristeza por sabermos quem aquela pessoa era, o que aquela pessoa fez e o que ela está sendo hoje. E vira piada, ou seja, é como se essa pessoa estivesse sendo pisada, a sua moral foi rebaixada. Por isso que a gente não pode brincar de sermos de Deus, brincar de sermos uma autoridade espiritual neste mundo. Isso é sério, porque ou somos ou não somos. E se temos uma voz, se temos um propósito, se temos um chamado, se somos realmente uma voz de influência, alguém que o Espírito Santo habita, nós temos que honrar essa posição, pois se espera muito de nós. E eu sempre pensei dessa maneira, e eu não sou perfeito, eu sei das minhas falhas, eu sei dos erros, mas apesar disso tudo, eu nunca me permiti ser vencido assim, sabe? Assim, derrotado mesmo. Estar fraco eu já estive, mas permitir ser derrotado mesmo assim, pronto, foi pra lona, ficou no chão. Nunca aceitei um negócio desse. Porque eu sempre me recordo e me lembro de quem Deus é, do que Jesus pode fazer na minha vida, na sua vida, e do que é este mundo de verdade, para mim não me perder. Então tem hora que eu tenho que começar a refletir sobre a própria vida e a própria realidade para saber a dimensão das coisas.
mundo e as coisas desta vida, ela parece que vai seduzindo assim, e ela vai ganhando uma importância, uma relevância, que para nós que fomos salvos por Cristo, chamados por Ele, nós sabemos que não é essa Coca-Cola toda, não. Nós sabemos que não é tudo isso ao ponto de valer a pena deixar as coisas de Deus, as coisas do Senhor, pelas coisas do mundo. Porque em algum momento da nossa história, da nossa trajetória, isso pode começar a querer acontecer na minha vida e na sua vida. O mundo e a sua beleza começar a ganhar uma importância, uma relevância muito maior do que o que beber. É tentador. E quando isso estiver acontecendo com você, que você possa se lembrar de quem é Deus, quem é Jesus, que você possa se lembrar do reino dos céus, que você possa se lembrar de que você não é só mais um erro, um acidente, que vem parar por acaso na igreja, não, que você é alguém que foi salvo por Jesus. Nem todo mundo teve esse privilégio na vida. Teve gente que morreu e foi para o inferno. De que você tem um propósito eterno, de que eu e você estamos sendo preparados para estar com o Senhor na glória. Estamos sendo preparados para uma recompensa eterna que é muito maior e muito superior a qualquer dor, sofrimento ou angústia que passamos neste mundo. Estamos caminhando para uma eternidade superior, gloriosa. A vida passa, você quer queira ou não, ela passa e continua passando, e mais cedo ou mais tarde a nossa história neste mundo termina. E como o apóstolo disse aqui no início, que melhor o fim do que o começo. E a pergunta é: como queremos terminar? Isso é uma decisão, e você precisa perseverar na sua decisão. Então não podemos perder a nossa essência, perder, sabe, o sabor. Nós vemos, como foi dito, as funções essenciais do sal. Nós aprendemos que o sal ele preserva, que o sal ele traz sabor, que o sal ele impede a corrupção. Então nós temos que preservar aquilo que é íntegro, sabe? A nossa presença, mano, tem que confrontar o pecado, impedir a decadência moral nos ambientes, seja trabalho, seja família, seja escola, seja igreja. A nossa própria presença e a maneira como vivemos a nossa vida deve impedir essa decadência moral. Eu lembro de um amigo que eu tinha, ainda tenho, está vivo. E no início, quando eu converti, que eu comecei a caminhar com Jesus, ele era um dos que fazia gracinha, fazia piadinha. Ó, irmão, tá vindo lá, vamos dar a mão. Aí conversava. Aí eu sei de onde é que ele tinha visto umas coisas assim, umas piadas sobre falar aí. Na época tinha uns vídeos e tal de mundo canibal, tinha umas palhaçadas lá, ironizando o crente. Aí ele chupa a house, que não sei o que. E começava a falar umas coisas lá que eu dava uma letradinha. Mas, vai ganhando, fazia piada. Ele achava que aquilo era emoção, que logo eu estava de volta ali, do jeitinho que eu era antes, ou pior, e que não ia dar em nada. Mas chegou um tempo, isso ainda no meu primeiro ano de crente, convertido, que ele viu que o negócio era sério mesmo. Ele viu que eu realmente tinha decidido mudar, que eu estava buscando ser outra pessoa, e totalmente diferente, cara. Que eu estava agora conectado aos valores de Deus, que eu estava agora interessado em viver uma vida diferente daquela que vivíamos juntos. E um dia, eu lembro que eu chegando em casa, ele estava assim próximo à porta lá de casa, e de repente a gente começou a conversar, e ele resolveu falar assim para mim. Ele disse: Renato, eu até admiro assim você hoje, porque eu vejo que realmente você conheceu algo diferente, você mudou.
E hoje eu procuro até mais as palavras assim para conversar contigo. A gente só falava besteira. Sabe quando ele começou a falar aquilo, eu fiquei feliz, sabe? Eu fiquei assim, satisfeito em saber que eu realmente estava sendo uma voz de influência para a vida dele, ou deles, porque isso não era só uma impressão dele, mas tinha os demais, de que eu podia estar compartilhando algo bom. E ele disse que até escolhia os assuntos, escolhia as palavras para falar comigo, porque sabia que eu estava vivendo agora uma vida íntegra, uma vida em que os princípios e os valores de Deus estavam sendo comunicados. E ele entendia que não dava mais para ficar querendo construir aquela atmosfera pecaminosa dos assuntos pecaminosos que antes eu era envolvido com eles. Então você está entendendo sobre você influenciar o ambiente, não permitir que haja uma decadência moral, é também isso. É nós estarmos, através do nosso comportamento, nosso procedimento, mostrando que é possível sim ser temente a Deus, cumprir princípios divinos, obedecer o Evangelho, amém? A maneira como você conversa dentro da sua casa, a maneira como você conversa com seus amigos, com suas amigas, a maneira como você conversa na escola, no trabalho, aquilo que você comunica, amado, faz com que as pessoas, ou elas acreditem que é possível viver uma vida em santidade, ou que elas realmente vejam você como mais um exemplo de que estar na igreja é só uma farsa, de que estar na igreja é só mais um pecador, sabe, que está ali querendo se disfarçar de ser de Deus. E a hipocrisia moral faz com que as pessoas desacreditem na transformação do Evangelho, de que isso aqui é falácia, de que conversão é momentâneo, já tem data e hora de validade para, sabe, adulterar, crescer, vencer. E por isso as pessoas, elas falam isso. Não dou um mês. Falaram para mim, inclusive. Não, isso aí é fogo de palha. Sabe por que elas falam isso? Porque elas já viram outros exemplos de quem veio, tentou seguir uma vida de obediência, de transformação, de santidade, e se submeteu novamente ao pecado, se submeteu novamente ao erro, à transgressão, e as pessoas olharam assim: olha aí, está vendo? E toda vez, amado, que eu e você agimos pela hipocrisia, deixamos a nossa posição de santidade, de vivermos uma pessoa alinhada aos princípios divinos, nós contribuímos em tornar este mundo pior. Hoje a gente vê, por exemplo, pessoas que elas não querem, por exemplo, ser tementes e obedientes ao Senhor na sua vida sexual, por exemplo. Existe a cultura do test drive, você sabe, eu já falei outras vezes aqui. A pessoa, ela quer sair se experimentando para saber se dá certo, se tem química, se rola. Não, aí se não gostou, vou experimentar outra. E a pessoa aceita isso como uma prática socialmente comum e normal, e ela é crente. E aí, quando você se submete a esse comportamento, dentre outros, como você ser desonesto, participar de esquema para ganhar dinheiro fácil, ficar aí nas redes sociais, sabe, validando certos tipos de coisas que a gente sabe que é ilegítimo. Quando a gente vai fazendo isso, vai transgredindo, vai vivendo segundo o mundo e não segundo a moral do Evangelho, nós estamos ajudando, contribuindo em tornar este mundo pior. Quando você aceita destruir seu casamento, que há mais do divórcio, nós estamos colaborando, contribuindo em tornar este mundo cada vez pior. Tem pessoas que olham assim: aí, nem na igreja
o povo dura casado. Quem é que está entendendo? E nós vamos perder a nossa voz, vamos perder a nossa autoridade. Então, segunda dimensão crucial para vivermos essa expansão da influência é que a expansão da influência ela vem pelo testemunho, que é a força da luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Então Jesus fala claramente que nós somos a luz do mundo, que não se acende uma candeia e a esconde. Ou seja, Cristo está dizendo: olha, a partir do momento em que vocês foram iluminados por mim, que vocês foram regenerados pelo meu Espírito, que vocês nasceram de novo e estão sendo capacitados para uma nova vida, vocês agora são uma carta aberta para o mundo. Vocês agora são uma luz que tem o dever de se colocar na posição de iluminar. Porque quando fala assim, olha, não se acende uma candeia para escondê-la, mas coloca no velador, ou seja, está dizendo claramente, existe a posição em que devemos estar, em que nós vamos nos tornar uma voz de influência, uma luz que ilumina a todos. A pergunta é: será que a minha vida, a sua vida, está posicionada no lugar de influência? Nós estamos realmente aceitando ser essa pessoa, sabe, que transmite luz, que comunica a vida? E isso fala de exposição, amado, é se expor mesmo. Quando eu pego a minha Bíblia e eu vou lá falar de Jesus para alguém, eu estou me expondo. Quando eu declaro publicamente que vivo com princípios bíblicos, que eu obedeço ao Evangelho, eu estou me expondo, porque inclusive quando eu faço isso, eu estou sujeito a críticas, eu estou sujeito a tanto a aprovação como a rejeição das pessoas, mas ao mesmo tempo eu estou também, sabe, inspirando aqueles que estão querendo viver correto, que estão querendo algo diferente para as suas vidas e às vezes não acham referenciais que os ajude a dizer que vale a pena temer a Deus, ser santo, cumprir com a palavra. E esse mundo é carente de referenciais, amado. Não é que não tenha bons referenciais, mas o problema é que os maus exemplos, eles são muitos, tanto lá na família, como na internet, como na sociedade, como nos filmes, como nas séries, como em tudo. Os maus exemplos é maioria. Ou eu estou errado? Esse mundo é carente de bons referenciais, é carente de pessoas que decidiram se tornarem uma voz de influência que diga aos outros: ei, vale a pena sermos de Deus, vale a pena andarmos nesse caminho, vale a pena cumprirmos com os princípios divinos. Isso traz vida, isso traz esperança, isso traz alegria, isso restaura a tua família, isso restaura o teu casamento, isso te dá propósito, sentido. E esse mundo, ele é carente de referenciais, porque os filhos de Deus estão se tornando cada vez mais essa luz escondida. Nós não queremos assumir uma posição em que eu me exponho publicamente, constantemente, na missão de ser um exemplo para os outros, de iluminar a vida dos outros, de mostrar como tem que ser. Porque é mais confortável, amado, ficarmos escondidos, é ou não é? É mais confortável ficarmos escondidos, não assumirmos quem somos ou quem deveríamos ser.
E por isso que o mundo ele vai ganhando cada vez mais, sabe, essa conotação de algo bom, porque serve como refúgio para nós. A sua própria vida serve como um bom refúgio para não ser luz, para não ter que iluminar. E por vezes o se esconder não está necessariamente no pecado, como alguns se enganam. Por vezes o se esconder está até mesmo no fazer de coisas legítimas até. Você pode estar se escondendo no trabalho, você pode estar se escondendo no desejo de realizar um sonho seu. E não há problema nenhum em trabalharmos, não há problema nenhum em buscarmos realizar os nossos sonhos, não há problema nenhum em muita coisa que fazemos. O único problema está quando nós usamos isso como esconderijo. Quem está entendendo? É quando nós usamos isso como uma maneira de não querer se expor ao propósito, de não querer assumir a posição que te cabe no reino. Então você, ao invés de ser essa candeia no velador que está iluminando, que está influenciando, que está compartilhando vida, você é uma luz escondida. A sua influência no meio, nos ambientes e na vida das pessoas é muito pequena ou quase nada. E por isso, cada vez mais, o mundo ele vai se tornando carente de referenciais, de pessoas genuinamente de Deus. O apóstolo gosta de falar direto, né? Que às vezes ele fica contrariado quando algumas pessoas chamam certas personalidades de homem de Deus, né? Homem de Deus, porque, pelo que eu entendo, o apóstolo fala que no tempo dele, o homem de Deus era o homem de Deus. Hoje virou jargão. Vem cá, homem de Deus. Aí você vai ver o homem de Deus. Não é assim de Deus. É uma caricatura até, vamos dizer assim. Uma caricatura de homem de Deus. E o mundo, ele espera realmente pessoas genuinamente de Deus. O impacto da minha influência e da sua influência está no fato de ser genuinamente de Deus. As pessoas, elas sentirem que há algo de muito especial emanando da sua vida, porque a luz, quando ela ilumina, ela emana, ela faz com que a gente sinta e perceba a sua presença inevitável. Até se você estiver de olho fechado, se acender uma luz, tu sente o negócio esquentando na tua vista. É ou é? A gente sente, chega, parece que ilumina o escuro que o cara está de olho fechado, né? Pode. Porque a luz, ela emana, ela influencia. E as pessoas, elas estão carentes de homens e mulheres de Deus, que quando elas se aproximam de mim, se aproximam de você, elas sintam que há algo emanando da minha vida e da sua vida. Nossa, eu me sinto tão bem quando eu estou com você. Você tem palavras de vida, você traz paz. Sabe, a gente vê, eu vejo algumas pessoas que elas conseguem comunicar isso de uma forma tão extraordinária que não tem como a pessoa não perceber que existe algo de Deus na vida delas. Porque são pessoas que permitiram que o seu caráter fosse sendo trabalhados, tratados, regenerados, permitiram com que a sua vida expressasse esse amor de Jesus, essa graça do Espírito, de tal maneira que não tem como as pessoas sentem que há algo de especial, sentem que há algo de Deus. E até se abrem mais, inclusive, para receber uma palavra, para serem convidadas à igreja, porque elas sentem que estão sendo ministradas
por alguém que tem autoridade para falar essas coisas. Por isso que uma das coisas que o nosso Senhor Jesus, Ele conquistava as pessoas olhavam assim, olha, Ele, nunca vimos ninguém falar como Ele não fala como os fariseus, ou seja, os outros líderes religiosos, Ele fala como quem tem autoridade. Tem algo que emana dele, que eu consigo sentir essa sinceridade divina, essa autoridade, esse peso de influência, esse peso nas palavras. Não é só o sino que está batendo, que está fazendo barulho, mas tem vida nessas palavras. E é isso que o Espírito Santo quer construir na minha vida e na sua vida, o ser sal da terra e luz do mundo, amado, passa por isso também. A pergunta é, está tendo vida nas nossas palavras? As pessoas, elas conseguem validar o que dizemos pelo que somos? Porque o que você faz na sua casa, a maneira que você trata seus filhos, que você trata a esposa, que você trata o marido, a maneira que você se relaciona com seus funcionários, ou com seus colegas de trabalho, a maneira que você vive, prega muito mais alto do que o que você diz aqui no púlpito, do que o que você diz na sua célula, do que você diz para as pessoas de Deus. Vocês estão entendendo, amado? Então existe a linguagem silenciosa da luz. Pessoas não são movidas por palavras bonitas, mas por exemplos reais. Discípulos não reproduzem discursos, eles reproduzem estilos de vida. E é verdade, né? O que a gente faz influencia muito mais do que o outro vai fazer também pelo exemplo, do que só o que você diz. Existem também os bloqueios da influência, que é exatamente o querer se esconder. Aí nós vemos problemas como medo, timidez, isolamento, vergonha, as coisas ocultas da carne. Que coisas ocultas? São comportamentos tóxicos, comportamentos pecaminosos, que essa pessoa não coloca luz sobre isso. Ela ainda, se conecta a esses comportamentos iníquos, e ela não abre o jogo sobre isso. Os segredos da carnalidade, que mantém essa pessoa se sentindo indigna, sem autoridade, leva as pessoas a bloquearem a sua influência, a luz, o medo de serem quem são. Uma timidez que paralisa. Não é a pessoa ser tímida. Ser tímido, tem pessoas que são tímidas por várias razões. A inexperiência na vida, não ter vivido ainda as coisas que deveriam, a dificuldade de comunicar com o outro. Não é essa timidez, mas é uma timidez que paralisa, é uma timidez em que a pessoa conscientemente, constantemente não assume ou não faz o que deveria fazer, porque está debaixo de uma timidez maligna, né? Que a bloqueia, que a paralisa. Uma outra coisa sobre a luz é que a luz, ela brilha na adversidade. Sua influência é máxima quando você demonstra perseverança e fé nas crises. É na escuridão do vale que o brilho da sua esperança se torna um farol para os outros. Eu me lembro de um testemunho do Tiago Brunet, quando ele falou que quando ele quebrou, que ele faliu, que passou a ser até ameaçado, devendo, né, como a expressão aí fora, Deus e o mundo, né? As pessoas gostam de dizer, e gente ameaçava até que se encontrasse ele, isso e aquilo outro. E quando ele começou a querer reagir, juntar os pedacinhos que sobrou, os cacos, se tornar ainda alguém de valor que pudesse contribuir com a vida das pessoas,
Ele marcava às vezes uma programação em que ele ia compartilhar conhecimento, compartilhar vida, oferecer algum material que de certa forma o ajudaria financeiramente. E ele fala que naquele tempo tinha ameaças, inclusive, de pessoas que diziam que iam lá nesses lugares para envergonhar ele publicamente. É tipo mais ou menos aqui: eu estou em débito aí fora aí, estou sendo sem vergonha, eu estou bem aqui falando aqui para você, estou pregando a palavra e alguém levanta bem aí, que nada, seu cachorro, paga a tua dívida, seu veaco, seu, sei lá, a pessoa conversar assim, me denegrir a minha moral. E tinha gente que ameaçava, ele falava e ele ficava com medo. Mas uma das coisas que ele entendeu é que, apesar de ser tão difícil passar por aquilo, ele até fala que não desejava isso para ninguém, passar pelo que ele passou, mas uma das coisas que Deus fez ele compreender, que ele entendeu profundamente na alma dele, no coração dele, que muito mais pessoas se conectariam com ele pelas dores que ele viveu e estava vivendo e estava aprendendo a superar, do que simplesmente se ele tivesse passado só sendo a vida toda aquela pessoa arrotando bacaba de sucesso, prosperidade, isso e aquilo outro. E foi exatamente o que aconteceu. O fato dele estar superando as suas dores, superando, sabe, os fracassos, as crises, e compartilhando vida com as pessoas, compartilhando que é possível dar a volta por cima, que é possível continuar o caminho apesar de tudo isso, fez com que muito mais gente começasse a se identificar com ele, a se conectar com ele, e ele passou a se tornar uma referência, passou a se tornar uma voz de influência progressivamente e constantemente. E hoje é uma voz de influência nessa nação. Sim ou não? E eu me lembro disso que ele falou, que muito mais pessoas se conectariam com ele pelas dores que ele viveu e aprendeu a superar, do que simplesmente se ele fosse essa pessoa que ficasse a vida toda arrotando sucesso. Então, amados, para sermos também essa luz que brilha na adversidade, temos que aprender a perseverar também, a ter fé nas crises, a não se deixar ser vencido por um momento de adversidade, porque quanto mais nós decidimos permanecer apesar disso tudo, mais forte a nossa luz brilha para as pessoas. Somos um farol espiritual que traz direção ao mundo perdido, a pessoas que se perderam no seu propósito, que se perderam de Jesus, que se perderam, que não sabem o caminho, mas ela vai olhar para mim e para você, e elas vão ver que ainda existe esperança, porque nós passamos por dores que elas também estão passando, e nós não fomos derrotados, esmagados, mas encontramos uma saída, e nós podemos dizer: vem por aqui, filho, vem por aqui, teu casamento ainda pode dar certo, Jesus está restaurando o meu. Vem por aqui, teus filhos ainda podem ser uma bênção, porque Jesus também entrou na minha casa. Vem por aqui que você ainda pode crescer financeiramente, porque eu estava humilhado, derrotado, mas o Senhor está mudando a minha vida. E mesmo que esteja passando pela dor, pela dificuldade, olha, eu estou passando, mas o Senhor me traz uma paz, uma esperança, uma alegria, que se eu tivesse no mundo, eu com certeza não teria. E o Senhor tem me abençoado, tem me mostrado o seu cuidado, o Senhor tem... Entendeu? A gente se torna esse farol, essa luz, e quando a gente também decide superar essas adversidades e permanecer sendo uma voz de influência, sendo uma luz que ilumina, continuar na nossa posição em que nós estamos iluminando pessoas, direcionando pessoas, e isso, amado, tem um custo, isso nos exige. Mas quando nós decidimos permanecer na nossa posição, a nossa luz brilha ainda mais intensamente. Aleluia!
Então não permite os bloqueios da sua influência, permita que a sua luz brilhe. Em 2026 o Espírito Santo ampliará o seu alcance e haverá mais olhares sobre a sua vida. Sua luz precisa estar acesa, limpa, sem manchas de pecado, invisível, sem medo de ser quem Deus te chamou para ser. Amém? Terceiro princípio, característica e último, é que a expansão da influência ela vem pelo propósito. É a expansão da influência pelo propósito, é o foco da glória. Jesus fala lá no texto de Mateus 5 que lemos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ou seja, existe um propósito também, uma finalidade do brilho dessa luz, que a nossa vida glorificar a Deus através do que fazemos. As boas obras é o que eu e você fazemos, é a maneira como eu e você estamos vivendo, é a maneira como eu e você estamos tratando pessoas, família, amigos, desconhecidos. A maneira como eu e você estamos vivendo, como eu e você estamos tratando pessoas, estamos nos comportando, está determinando se as pessoas elas estão dando glória a Deus, elas estão felizes por saber que você é um crente, é uma pessoa de Deus, ou se elas estão cada vez mais desacreditadas de que as pessoas podem ser diferentes, de que as pessoas realmente são sinceras na sua fé ou na sua conversão. Então, quando as pessoas olham para as minhas obras, elas olham para as suas obras, o que acontece? As pessoas elas dão glória a Deus, ou elas ficam cada vez mais descrentes de Deus. Elas se alegram por saber que Deus é real e de que somos um exemplo disso, ou elas ficam cada vez mais desacreditadas, incrédulas ou escandalizadas por ver como que você se comporta, por ver como que você fala no seu ambiente de trabalho, lá na sua família, lá com seus amigos, por ver as coisas que você sabe. As nossas obras estão trazendo glória a Deus ou estão escandalizando a Deus? Existe uma finalidade, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Por isso que nós temos que buscar glórias ao Pai, glórias a Deus. Jesus disse assim: aquele que busca a sua própria glória é falso. A pessoa, porque você sabe, existem aqueles que Deus usa, existem aqueles que usam Deus. Então existem pessoas a quem Deus usa, mas existem pessoas que usam Deus. Elas usam a espiritualidade, usam a posição, usam o renome, mas é para a glória própria. Ela está construindo a sua própria imagem. É o ministério de Saul. É pessoas que estão usando a posição que Deus lhe deu para construir a própria imagem, para exaltar o próprio renome. E quem está buscando a própria glória, não é que é problema. Eu falei uma vez isso aqui na reunião de geração. Não é que é problema, mano, nós desejarmos ser pessoas honradas, nós desejamos construir uma história digna, inspiradora, nós queremos ser uma pessoa de renome mesmo. E sim, é até saudável isso. Nós temos. Porque você vai desejar o quê? Ser um fracassado? Ninguém quer ser. Eu não quero ser, não. Você quer? Meu apóstolo quer também, não, né? Eu não quero ser fracassado, eu quero ser uma pessoa digna, honrada. É até saudável, mas o problema é quando nós colocamos um foco, um holofote tão grande nisso que nós começamos a nos tornar o nosso próprio ídolo, ao ponto de que nós deixamos de querer fazer as coisas para a glória de Deus, mas para fazer mais exclusivamente para a nossa própria glória. E por isso que o Senhor Jesus disse: aquele que busca a sua própria glória é falso. Ele começa a ser falso na sua missão, ele começa a ser falso na sua espiritualidade. Mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. Enquanto nosso coração estiver rendido ao Senhor e nós estivermos interessados em dar glórias ao Senhor e não em querermos, usurpar a glória de Deus,
Enquanto o nosso coração estiver interessado em dar glórias ao Senhor pelo que somos, pelo que fazemos, Senhor, sem ti eu não seria nada, Senhor, isso acontece porque é o Senhor que faz. Enquanto o nosso coração dá glórias ao Senhor, nosso interesse por dar glória ao Senhor, irmão, nós vamos continuar verdadeiros. E devemos refletir sobre isso. A missão, ela é o motor da influência. A Bíblia exalta propósitos realizados através de pessoas, não as pessoas em si. José influenciou para preservar a linhagem do povo de Deus, a descendência de Abraão, para a salvação. Esther influenciou para salvar o povo lá na Pérsia, porque o propósito era maior que a coroa. Então, quando você vive a missão, sua influência se torna inevitável e santa. Aleluia! Então, quais são as 3 esferas que serão ampliadas em 2026? Lembre-se, propósito evangelístico são a salvação das almas, ousadia para salvar pessoas, os frutos que permanecerão, o propósito do discipulado, formar novos líderes, multiplicar a paternidade espiritual, levantar novos dons, a nossa missão de ir fazer discípulos. O propósito ministerial / profissional, servir com excelência na sua área de atuação, porque a sua área profissional também pode se tornar um canal de Deus agir como luz através da sua vida. Aleluia, expandindo o reino através dos seus dons e talentos. Então a expansão da influência começa quando você se esvazia de si e assume a missão. Não se trata de você, é Cristo brilhando através de você. Aleluia! Então, em 2026, irmãos, a sua influência será multiplicada. Aleluia! E o Senhor está, durante esses dias, durante toda a campanha, todo esse tempo que estamos aqui sendo ministrados, o Senhor está expandindo a sua voz, Ele está expandindo o seu alcance de novos territórios, de influência. Ele está conectando você já no mundo do Espírito com pessoas-chave para o discipulado, pessoas que vão ser um canal de bênção ao seu lado, através de você, para que possam também cumprir com o seu propósito. Então, tudo isso, amado, e já está sendo gerado. Por isso a palavra diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. As coisas do reino, as coisas do Espírito, nós temos que lidar com elas pela fé, pela perspectiva do que já aconteceu, daquilo o que estamos construindo aqui durante a campanha. Cada palavra, cada declaração profética, cada semente que você tem semeado pelo mês ou por aquilo que você quer que Deus realize, nós temos que crer que nós estamos gerando isso já no mundo do Espírito. E no ano de 2026, no praticar dos princípios, no cumprir dos direcionamentos que estamos recebendo, daquilo que o Espírito Santo também vai continuar direcionando, nós vamos começar a colher. Sabe, imagina que aqui nós estamos jogando para o alto, sabe? Imagina uma situação que você está jogando para o alto a semente, e essa semente ela vai flutuar. Ela está viva na atmosfera do Espírito, e de repente você continua caminhando no caminho, na direção do que Deus está te direcionando, no que Deus está te falando, no que Deus está nos ensinando, no que o Espírito Santo, sabe, vai continuar agindo, e ela vai cair na sua frente, multiplicada, já com a forma do que Deus tem preparado para você desde já. Você está entendendo? Você jogou para o alto e você continuou seguindo a direção, o caminho, e isso vai cair na sua frente. A pergunta é: o que estamos lançando para o alto durante esses dias? Você tem lançado material para o céu, para Deus trabalhar na sua vida, para Deus trabalhar na sua casa, para Deus trabalhar no seu ministério, para Deus fazer algo de sobrenatural para o seu ano 2026. Quanto mais sementes, material nós lançarmos e também internalizarmos, mais nós vamos colher. Amém? Aleluia. Então quero convidar o povo a ficar de pé.
Aleluia. Aleluia. E se você sente, sabe, que a sua luz estava assim meio fraquinha, que você estava se sentindo assim meio aquela penumbra, não tem a penumbra? Meio luz, meio treva. Você compreende que está precisando assim se posicionar mais. Está precisando mergulhar dentro de si e viver uma experiência de renovação da sua essência para que você tenha sabor novamente, ou para que você multiplique essa influência, ser sal da terra, luz do mundo. Se você compreende que está precisando, sabe, dar um up na intensidade dessa luz, na intensidade do sabor que a sua vida comunica, quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos juntos orar ao Senhor, nós vamos juntos pedir que o Espírito Santo nos renove, que o Espírito Santo possa regenerar o nosso coração, que você possa se fortalecer de novo na sua autoridade, que você possa se fortalecer novamente na sua influência, que você novamente seja regenerado pelo Espírito, seja, sabe, cada um sabe do quanto já foi melhor.